Fui levado de Jerusalém ainda jovem, arrancado da minha terra e colocado no coração da Babilônia. Mudaram meu nome, tentaram mudar minha cultura, tentaram moldar minha mente, mas nunca conseguiram tocar naquilo que realmente importava: minha fidelidade ao Deus dos céus. E foi nesse império de ouro que comecei a ver aquilo que abalaria o futuro. O rei Nabucodonosor teve um sonho que o aterrorizou e exigiu que seus sábios revelassem não apenas a interpretação, mas o próprio sonho. Eles tremeram, eu também tremi. Mas naquela noite, o mistério me foi revelado. Eu vi uma grande estátua. Cabe, a de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro, reinos sucessivos, impérios grandiosos, poderes que dominariam a terra. O ouro brilhava, mas não duraria. A prata viria, depois o bronze, depois o ferro esmagador, e por fim, uma estrutura dividida, menos forte e frágil ao mesmo tempo. Então uma pedra, cortada sem mãos humanas, atingiu a estátua nos pés. Tudo desmoronou. Ouro, prata, bronze e ferro viraram pó. O vento levou seus vestígios, e a pedra se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Ali eu entendi. Os impérios dos homens têm prazo de validade. O reino de Deus, não. Mas as visões não pararam. Anos depois, já não era o sonho de um rei, era o meu. Eu vi 4 ventos agitarem o grande março, e deles surgiram 4 feras. Um leão com asas de águia, um urso levantado de um lado só, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e uma quarta besta, terrível, diferente de todas as outras, dentes de ferro, 10 chifres. Poder esmagador. Enquanto eu observava, um pequeno chifre surgiu entre os 10. Ele tinha olhos como de homem, e uma boca que falava com arrogância contra o Altíssimo. Vi perseguição, vi soberba, vi desafio direto ao céu. Mas então, vi algo maior. Tronos foram colocados. O ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos como lã pura. Um rio de fogo fluía diante dele. Livros foram abertos, e vi alguém como um filho do homem vindo com as nuvens do céu. A ele foi dado domínio eterno, um reino que jamais passará. Enquanto as feras representam reinos humanos dominados por instinto e poder bruto, o Filho do Homem representa o governo justo, eterno, celestial. Eu também vi o carneiro e o bode. O carneiro com 2 chifres representava o império poderoso. O bode vinha com velocidade impressionante, com um grande chifre entre os olhos. Ele avançou com fúria, venceu e se engrandeceu. Mas no auge do poder, seu grande chifre foi quebrado, e 4 outros surgiram em seu lugar. E de um deles emergiu um chifre pequeno. Pequeno no início, mas ousado. Ele cresceu em arrogância. Desafiou o exército dos céus, interrompeu sacrifícios, profanou o santuário. Eu ouvi números, dias determinados, tempos marcados. Nada estava fora de controle. Depois veio a revelação das 70 semanas, um período profético determinado para o meu povo. Um ungido seria levantado. Haveria restauração, mas também rejeição. Um tempo contado com precisão divina, mostrando que a história não é aleatória, menos é guiada por um relógio celestial. E ainda assim, o que mais me abalou foi a visão final. Um tempo de angústia como nunca houve. Conflitos entre reinos do norte e do sul. Guerras, enganos, poderes que se exaltariam acima de tudo, o que se chama Deus. Um governante que falaria coisas espantosas, prosperaria por um tempo, mas teria seu fim determinado. Ouvi que muitos correriam de um lado para o outro, que o conhecimento aumentaria, que haveria inquietação, busca, avanço, mas também confusão. Perguntei quando tudo isso aconteceria. A resposta não foi simples. Vai, Daniel, as palavras estão seladas até o tempo do fim. Fiquei enfermo por dias após algumas dessas visões. Meu espírito estava perturbado. Eu via grandeza e queda, glória e destruição.
soberba humana e juízo divino. Mas também vi esperança. Vi que os sábios resplandeceriam como o brilho do firmamento. Vi que aqueles que conduzem muitos à justiça brilharão como estrelas para todo o sempre. Vi que, mesmo em meio à angústia, há livramento para os que permanecem fiéis. Eu interpretei sonhos de reis. Eu vi o orgulho ser humilhado quando Nabucodonosor foi reduzido à condição de animal, até reconhecer que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Eu li a escrita na parede no banquete de Belsazar. Pesado foste na balança, e foste achado em falta. E naquela mesma noite, o império caiu. Eu fui lançado na cova dos leões, por não dobrar meus joelhos diante de homens. E o Deus, que revela mistérios, também fecha bocas de leões. Eu sou Daniel, testemunha de impérios, intérprete de sonhos, portador de visões perturbadoras. Eu vi o orgulho humano se levantar como fera. Eu vi o juízo se estabelecer como trono de fogo. Eu vi o reino eterno substituir todos os reinos. E ainda que minhas palavras tenham sido seladas por um tempo, o cumprimento delas caminha pela história. Os impérios passam, o poder humano falha, mas o reino do Altíssimo permanece para sempre.